E aí, meus irmãos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós falaremos coisas muito boas, tá bom? Então, já queria começar falando uma coisa. É interessante como às vezes a gente vai gravar e antes da gravação ou bem na hora que você está gravando acontece alguns sons assim de máquina de cortar grama, carro do ovo, algum cachorro que começa a latir, é sempre alguma coisa assim. Eu acho isso engraçado demais, parece que é uma batalha contra a gravação do vídeo. E eu já vi outras pessoas falando sobre isso também, irmão Rômulo, enfim, é algo bem comum, até dentro das igrejas, né? Dos templos, às vezes começa as crianças a chorar, começa a ruaça, então é bem complicado. E aí, mas faz parte, né? Faz parte e que nós não tenhamos interrupção aqui nesse vídeo, porque foi engraçado, assim, na hora que eu fui clicar para começar, começou uma barulheira, mas aí agora parou. Então vamos ver se permanece assim. Então basicamente hoje eu vou para a palavra com vocês, depois do vídeo que eu fiz mais pesado ontem, mais denso sobre uma exortação, né? E aqueles que perseveraram até o fim naquela palavra, que aguentaram até o fim, são muito bem-aventurados, porque acaba sendo um pouquinho mais desgastante, né? E agora a gente vai aprender algumas coisas aqui na primeira carta a Timóteo, do apóstolo Paulo. E que mais? Antes disso, deixem o gostei de vocês, se inscrevam no canal e em breve eu trarei para vocês a tão prometida palavra sobre Atos 8, que finalmente eu vou gravar. Que mais? Vamos dar continuidade a Provérbios, então, Provérbios 9, e finalizar de uma vez por todas Salmo 119, que só falta literalmente uma parte ali. Então nesse vídeo de Provérbios eu já pego e finalizo de uma vez o Salmo 119, tá bom? Mas hoje nós falaremos sobre Timóteo, então tem muitos ensinamentos interessantes aqui. Vamos lá. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, mas em alguns manifestam-se depois. Estamos em 1 Timóteo 5, versículo 24. Então olha que interessante, muitos pecados, muitos frutos você observa nas pessoas e você consegue ver se ela é uma pessoa verdadeira que está andando nos caminhos do Criador ou não. Porém, tem algumas coisas que só serão manifestas no dia do juízo, como está escrito, como Jesus falou, porque não há nada de encoberto que não haja de saber-se, e não há nada de oculto que não haja de revelar-se. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Ou seja, são manifestas as boas obras e as más obras. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então isso inclui hoje em dia qualquer tipo de funcionário, enfim, uma posição que você esteja debaixo de alguém que de certa forma é o seu senhor. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E tem um outro momento também nas Escrituras em que Paulo fala que mesmo se a pessoa não é um bom mestre, para que você faça as coisas como se você estivesse fazendo a Deus. Também o apóstolo Pedro fala isso, porque se nós sofremos também por amor de Deus, isso é bom aos olhos de Deus, porque daí Ele te traz mais galardão ainda, mais bênçãos ainda na injustiça. Ou seja, se você sofre, mas mesmo assim permanece fiel a Ele, mesmo assim continua servindo com amor, dessa forma Deus está conosco. Então é por isso que eu aprendi a sacrificar mais, né? Então nós temos, cada um tem a sua medida, mas nós temos ou tínhamos orgulho, né? Só que esse orgulho é o que impede você de seguir em frente com Deus. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes alguém pede alguma coisa para você e essa coisa não é necessariamente justa.
Às vezes é um sacrifício que você pode fazer. Só que se você faz aquilo, aí o Criador te dá as coisas que você está pedindo, são portas espirituais. Mas se você desobedece, principalmente se for seu pai, a sua mãe, ou se você deixa de fazer algo, uma misericórdia para alguém, a porta que Deus ia abrir para você não se abre ou demora para vir. Então a gente não pode perder essas oportunidades. E aí foi nisso que Deus me fez perceber que que eu era orgulhoso e que eu deveria sacrificar mais, servir mais as pessoas e fazer as coisas sem reclamar. Porque isso também faz com que ele se afaste de nós. Então eu achei isso muito interessante. Agora, uma parte muito interessante, né? Sobre as falsas doutrinas. Se alguém ensina alguma doutrina, alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, a sã doutrina, as verdades das Escrituras, né? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ou seja, é simplesmente uma consequência. A pessoa que rejeita a verdade vai ter essas maldições, essas más obras na sua vida. Então, uma pessoa que vai gerar contendas, invejas, blasfêmias, ficar gerando dissensões e suspeitas dentro da igreja, e são pessoas que estão corruptas no seu entendimento, privados da verdade, porque rejeitaram a verdade, então elas estão no engano, por escolha delas mesmas, elas estão no engano. E aqui é uma coisa interessante, cuidando que seja causa de ganho, ou seja, uma pessoa que está transformando o evangelho num ganho carnal, está querendo usar da palavra de Deus para ganhar bens materiais, ganhar coisas nessa terra, fama, poder, e aparta-te dos tais, é o que está dizendo aqui, Paulo fala para Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, ou seja, a pessoa se contentar com o pouco ou se contentar com aquilo que Deus deu para ela, uma cama para dormir, o alimento para sustentar ela, as poucas amizades e pessoas que nós temos ao nosso redor, enfim, se contentar com a presença de Deus no secreto, sem querer os palcos, enfim. Então é basicamente isso. Grande é o ganho se você vive a piedade e se contenta com aquilo que o Criador te recompensa. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, que é o que eu falei para vocês. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então olha que forte essa palavra, né? Então aquele que coloca o seu coração nas coisas desse mundo, quer ser rico, famoso, acaba caindo em tentação, porque o diabo, ele só está procurando uma brecha e ele vem nos tentar. Então mesmo se você está vivendo em santidade, se você está fazendo algum dano ao reino das trevas, você está ganhando almas, está batalhando no espírito, enfim, está pregando a verdade, Satanás vai vir te tentar. Então a pessoa que coloca espaço no coração dela para riquezas materiais, coloca isso acima do Criador, essa pessoa acaba caindo na tentação, porque a tentação vai vir. Então é isso, é interessante isso, né, que muitos se desviaram da fé e trouxeram muitas dores e problemas na sua vida por causa disso, até hoje, até os dias de hoje. E eu ainda diria o seguinte, tá? Que o amor ao dinheiro não é tanto assim a raiz de toda espécie de males. Então aqui, beleza, o amor ao dinheiro traz muitos males, mas eu acho que a verdadeira raiz de todo mal é o orgulho. Eu ouvi isso numa pregação
do Robson Martins, e faz todo sentido. E não está contrariando a palavra, é só um acréscimo. Por quê? Porque simplesmente o orgulho que vai fazer com que alguém se ache no direito de ganhar dinheiro, de ganhar lucros materiais com o evangelho e colocar isso acima de Deus. É o amor ao dinheiro que vai fazer... é o orgulho que faz a pessoa, e a falta de temor de Deus que faz a pessoa achar que ela tem o direito de cair no pecado da luxúria. O orgulho faz a pessoa cair em enganos, entende? Porque o temor de Deus e a humildade te quebranta de uma forma que você entra naquela palavra que Jesus fala, né? E o servo que fez a sua obrigação aqui, que fez o que foi mandado, não fez mais do que obrigação. Então você se sente um devedor do evangelho. Você não acha que você é especial por estar pregando a verdade, por estar buscando a santidade. Você percebe que isso é necessário e é a nossa obrigação. Só que a pessoa que é orgulhosa, ela não se sente nessa obrigação. Ela acha que ela tem o direito. E ainda quando é falado, é confrontado, né, esses falsos mestres, que eu não vou citar nomes, mas é o mais rico do Brasil, né? Eles falam assim: não toquem no ungido do Senhor, você não pode tocar no ungido do Senhor. Então, distorcendo a Bíblia para dizer que ele é ungido. A pessoa se acha no direito de ter as riquezas desse mundo, ter jatinho, mansões, milhões, bilhões, na verdade, bilhões, enquanto os fiéis ali estão passando fome, estão padecendo necessidade, e a pessoa se acha no direito e ainda acha que é o ungido, o escolhido do Senhor, quando está servindo ao reino das trevas com o falso evangelho deles. São filhos do diabo que recebem a recompensa deles aqui na terra, mas que estão trocando a salvação eterna pelas riquezas desse mundo e levando almas, milhões de almas, ao engano e à perdição. Então isso é muito triste. Finalmente, finalizando com vocês, tá? Conselhos a Timóteo, no versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Ou seja, é uma guerra espiritual. Nós somos soldados de Cristo. É por isso que ele fala: seja um bom soldado de Cristo e sofre as aflições comigo. Por isso que é uma milícia da fé. Literalmente, nós somos soldados, chamados à batalha espiritual, e não somente a ser cristãos mornos, que somente vivem no conforto, somente recebem nutrientes da videira, mas que ficam no conforto. Não, nós somos chamados à intercessão pela nossa família, pelas ovelhas de Deus, pelos eleitos, pelos que estão sendo perseguidos, pelos nossos amigos também. Nós somos chamados à oração e a muitas outras coisas que nós devemos fazer, ou seja, batalha espiritual. Então milita a boa milícia e toma posse da vida eterna. Toma posse pela força, pelas obras, mas a gente recebe a vida eterna pela graça. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se esforce, tome posse da vida eterna. Entendem o que eu quero dizer? Que a gente vai pela vida eterna pela graça de Deus, mas que nós temos que ter os bons frutos e estar nos esforçando no caminho estreito, porque o caminho estreito, você está remando contra a maré do mundo, então você tem que nadar muito forte, contra a correnteza. A pessoa que acha que é um justo por só estar não nadando do lado do mundo, ela está muito enganada, porque se ela ficar parada, ela vai seguir o fluxo do mundo. Então nós temos que, na verdade, estar nadando contra a correnteza e cada vez aprimorando as nossas habilidades para que a gente possa correr a carreira sem tropeçar. Então nadar e para chegar o mais longe possível, que é trazer almas para Cristo e fazer o maior dano possível ao reino das trevas, arrancando almas que estavam no caminho do inferno e levando elas para o reino de Deus. Então, basicamente isso. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado,
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Então eu achei interessante isso, né? Deus vivifica as coisas, Ele que dá a vida e o fôlego. E que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Começou uma chuva aqui, tremenda aqui, uma tempestade, mas vamos finalizar o vídeo então. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então olha que forte, só o Criador e o seu Filho, que estão conectados, né, tem a imortalidade, só Ele habita na luz inacessível. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Deus tem a imortalidade em si mesmo. Os anjos, os seres celestes têm imortalidade através do Pai, através de Deus. Porém, Ele tem a imortalidade, porque Ele é eterno. E a luz dele é inacessível, ou seja, a carne humana, ela não consegue chegar no reino dos céus. É por isso que nós seremos transformados, receberemos um corpo glorificado, como diz em 1 Coríntios, e seremos transformados em um abrir e piscar de olhos. Então, por isso que também ninguém viu a Deus na sua totalidade, ali, da sua presença, porque o ser humano seria fulminado pela glória, pela presença de Deus. Então é por isso que é a luz inacessível, é uma luz, uma dimensão de glória que só Ele alcança, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, né? Ou seja, basicamente isso. Então esse foi o ensinamento de hoje. Tem tantos ensinamentos aqui que outro dia eu trago novamente Timóteo para vocês, 2 Timóteo. Tem várias palavras que eu quero falar para vocês, mas é um dia de cada vez, né? Então o vídeo novamente acabou ficando um pouco longo, mas faz parte, né? Eu não posso limitar aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo. E eu espero que vocês tenham absorvido muitas coisas boas, que tenham gostado dessa palavra. E é isso, meus irmãos, que o Pai nos abençoe, que a luz da palavra vá entrando e todas as trevas, toda a resistência da carne vá saindo da nossa alma, do nosso corpo, para que cada vez mais nós possamos ser transformados de glória em glória e sejamos mais parecidos com Ele, né? Prosseguindo até a perfeição, nos tornando puros como Ele é puro. E é isso, basicamente sendo transformados até aquele dia da sua vinda, tá bom? Então, que o Criador vos abençoe e até a próxima, irmãos. Fui!